Procurador de Justiça do Ministério Público assume hoje a vaga de ministro do STJ, ele que ingressou no Ministério Público em 1984. Eu estou falando aqui do Sérgio Kukina. E, ministro, tudo pronto para posse. Que sensação é essa? Boa tarde. Boa tarde. Olha, os preparativos, né? Os preparativos são muitos, né? De maneira que o relógio parece que voa. Mas se Deus quiser vai tudo dar certo, né? O trabalho aqui, sobretudo de cerimonial, está sendo muito bem feito. Se Deus quiser, às 17 horas, estaremos em ponto de bala para assumir essa nova atividade. Bom, o senhor assume essa vaga do STJ, como eu disse, e claro, tem muitos desafios pela frente. O senhor pode elencar os 3 maiores desafios ou o que o senhor espera como grande desafio aí ao assumir essa cadeira, que é a segunda corte mais importante do Poder Judiciário? Olha, eu colocaria, né, alguns desafios que tem, assim, na minha ótica, né, um grande relevo. Um deles, seguramente, seria o de contribuir, dentro do STJ, para uma correta e eficaz aplicação da lei de improbidade administrativa. Tá? Nós temos muito claro esse desafio, tá? de que essa legislação tem que ser corretamente aplicada a todo tempo. Né? No segundo momento, eu tenho assim uma atenção muito diferenciada também para com toda e qualquer questão que envolva a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Essa é uma causa que para mim é muito cara, tá? Num país como o nosso, em que ainda o nível de pobreza é muito grande e aflige, sobretudo, as populações de baixa idade, né? As populações, essas categorias de crianças e de adolescentes que são sabidamente mais vulneráveis. E no que a gente puder contribuir aqui, né, na resolução de processos alusivos a esse assunto, nós vamos, sem dúvida, nos empenhar ao máximo. Né? E talvez como uma terceira situação, né, uma forma até mais ampla, né, ter os olhos voltados para correto funcionamento, né, da máquina, das questões que envolvam a administração pública nos 3 níveis, federal, estadual, municipal. Então, a turma em que eu devo funcionar, né, é uma turma de direito público, em que questões afetas ao direito administrativo e que dizem, portanto, diretamente com a própria governabilidade, né, nas 3 instâncias políticas, isso tem que ser alvo sempre de uma permanente atenção, de permanente destaque. Bom, ministro, para a gente caminhar aqui para o fechamento, o senhor me diz que é muito caro para o senhor esse assunto aí do direito da criança e do adolescente. O senhor é especialista nisso, aliás, que fique bem claro. E se discute muito a questão da redução da maioridade penal, da aplicação da lei, se a lei é branda, se é morna, se não é. Qual é a sua visão em relação a isso, ministro? A lei é branda, não é? Precisa de reformulação? Eu não vejo que o Estatuto da Criança necessitasse, no contexto atual, de qualquer modificação, principalmente nesse segmento que envolve a lista, né, o rol das medidas imponíveis aos infratores. Elas me parecem, né, adequadas para o modelo brasileiro. Existe uma sensação, até mesmo falsa, equivocada da população, ao acreditar, não é? Acreditar que menores de 18 não sofrem punição, ou que a punição máxima prevista, que é de 3 anos, ela seria demasiadamente baixa, né? Mas nós temos que considerar, e eu sempre trago isso a exemplo, um dado exemplo, né? Temos que considerar que um adulto que se diz imputável, condenado por um homicídio qualificado há 12 anos, por exemplo, ele, depois de cumprir a 6ª parte da pena, ou seja, apenas 2 anos, ele já estará credenciado a migrar para um regime mais leve, podendo, inclusive, visitar a família, etc., em datas especiais. E quando a gente transfere esse raciocínio para um menor de 18, você vai ver que para ele, com menos de 18 anos, 3 anos é um tempo bastante significativo. 3 anos vai corresponder à 5ª parte da existência desse indivíduo, né? Então, em termos numéricos, jamais se pode dizer que
que essa sanção máxima de 3 anos seja pouca, né? Seja abaixo do necessário. O que precisamos, na verdade, é trabalhar incessantemente, incansavelmente, para que os governantes e as famílias somem esforços no sentido de atender, né, com a maior extensão possível todos aqueles direitos fundamentais prometidos às crianças e aos adolescentes, não só na Constituição, como também no ECA e mesmo, não podemos esquecer, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário desde o ano de 1990. Eu penso que na medida em que esses direitos fundamentais à saúde, à educação, à alimentação, instrução, sejam corretamente disponibilizados, a clientela na área do ato infracional seguramente diminuirá de forma exponencial. Então, hoje há uma preocupação muito grande em se punir as consequências do desrespeito ao atendimento dos direitos fundamentais. Então, acho que antes de nos preocuparmos com uma redução da idade penal, era preciso que investíssemos, sim, em políticas públicas que fossem eficientes para o atendimento desses direitos fundamentais solenemente prometidos, mas que, lamentavelmente, nem sempre resultam atendidos pelos administradores públicos e pelas próprias famílias. Não podemos esquecer da responsabilidade de pai e mãe, dos familiares, pelo comportamento também de seus filhos. Muito bem. Portanto, em síntese, minha opinião é absolutamente contrária a qualquer pretensão de se reduzir a idade para punição de atos penais praticados por menores de 18. Muito bem. Ministro, para fechar seu maior desafio no STJ, e conta aqui para mim, a gente vai ter um ministro com sangue de promotor nas veias, que é o seu berço, é a sua casa? Olha, não dá para dizer que vou conseguir dissociar, afinal são 28 anos de Ministério Público, e eu espero que eu possa, trazendo essa bagagem, contribuir de maneira bastante adequada, né, para o papel do tribunal. E lá nós temos que considerar que também existirão ministros oriundos da advocacia, ministros oriundos da magistratura, e é exatamente essa mescla de olhares, de experiências, que eu penso e aposto que possam trazer um bom resultado para a atividade, para o exercício da judicatura nessa corte que é o STJ. Seu Sérgio Luiz Kukina, ele assume hoje essa vaga no STJ, é paranaense, é mais um representante do Paraná na segunda mais alta corte desse país. Ministro, parabéns, muito obrigada pela entrevista e eu desejo mesmo boa sorte, porque boa sorte aí na atuação no STJ também é boa sorte na aplicação da lei brasileira. Até a próxima, ministro. Até a próxima, muito obrigado pela oportunidade, estaremos sempre à disposição, sempre no interesse, principalmente, dos nossos paranaenses. Muito obrigado.